Fala galera do canal Investir a Longo Prazo, beleza? O vídeo de hoje é um vídeo mais para investidores iniciantes e até investidores também avançados que não sabem como que funciona a tributação das ações dos fundos imobiliários e até das criptomoedas. Eu vou falar aqui para vocês hoje. Esse vídeo, galera, eu procurei e não achei em lugar nenhum, principalmente desse jeito que eu vou fazer aqui hoje. Hoje, primeiro, eu vou mostrar para vocês na lei onde que está escrito cada situação de como funcionam os fundos imobiliários, de como funcionam as ações, de como funcionam as criptomoedas e até a renda fixa. E depois vamos para a prática, né? Eu quero mostrar para vocês como que você gera o DARF, qual que é o prazo que você tem para pagar esse DARF, como que funciona todo os trâmites legais, porque muita gente fala sobre investimento em ações, mas ninguém mostra para a gente como que faz, ninguém mostra para a gente esse passo a passo. E era uma dúvida que eu tinha muito grande, principalmente quando eu comecei a investir. E eu acredito que seja a dúvida de muitos investidores, que às vezes a pessoa até tem medo de começar porque não sabe como que funciona essa parte. Então, eu vou tentar passar aqui hoje para vocês. Então, já curte aí, já se inscreve no canal que o vídeo hoje tem muita informação, muito conhecimento, galera. Então, galera, para a gente não ficar perdido, eu fiz um pequeno checklist aqui só para a gente começar. Então, vamos começar primeiro falando sobre as ações. Nas ações, a gente tem dois tipos de. Na verdade, a gente tem mais tipos de investimento com ações, mas vamos falar aqui agora, nesse vídeo de hoje, somente do day trade, que é a compra e venda de ações no mesmo dia, e ações à vista, que é o que a gente faz. A gente compra ações, manda o dinheiro para a corretora e compra as ações. Existem outras formas também, existem compras de ações a termos, a opções de ações, e se vocês quiserem mais para frente, eu posso trazer um vídeo sobre isso também. Digamos que são técnicas um pouco mais avançadas, mas o comum é esse que a gente faz. Algumas pessoas, eu não faço day trade, mas para quem faz day trade, compra e venda no mesmo dia. Só diferenciar aqui, porque a tributação das duas são diferentes. Eu já vou mostrar aqui para vocês na lei do Perguntão do Imposto de Renda 2023, que lá tem as bases legais todinha, mas só para diferenciar. Day trade, como eu já falei, é uma ação que você compra hoje. Você foi lá, pegou o seu dinheiro, mandou para a corretora, você foi lá e comprou a ação. Você vendeu a ação no mesmo dia que você comprou, é considerado day trade. E aí, como eu vou mostrar aqui para vocês, incide o imposto sobre o day trade. No caso de uma compra, você foi lá, mandou seu dinheiro para a corretora, comprou a ação hoje, mas você não vendeu ela hoje, vendeu ela amanhã, ou vendeu ela no outro ano, ou vendeu ela na outra semana, não sendo no mesmo dia, aí não é considerado day trade. E aí a tributação é diferente. Eu vou mostrar aqui agora para vocês. Estamos aqui no perguntão do Imposto de Renda 2023 e aqui já tem aqui, galera, o que é operação day trade. Aqui explicando o que é a operação que eu acabei de falar. Considera-se day trade a operação ou a conjugação de operações iniciadas e encerradas em um mesmo dia, ou seja, operações iniciadas no mesmo dia é day trade. Aí agora vamos lá para a tributação. Lembrando que aqui tem a base legal. Os ganhos líquidos auferidos em operações realizadas em bolsa de valores, de mercadoria, de futuros e assemelhadas, inclusive a day trade, serão tributadas as seguintes alíquotas: 20% na caso da operação day trade. Então, comprei a ação e vendi no mesmo dia. Se eu tiver lucro, vou ser tributado o lucro em 20%. Agora a gente vai fazer o exemplo de como funciona essa tributação. Nas operações realizadas no mercado à vista, que é a compra de ações, você compra e vende no outro dia, ou no outro mês, ou no outro ano, igual eu expliquei, o pagamento de imposto é de 15%. Ou seja, se você compra e deixa para vender só depois, você já vai pagar um imposto a menos. Descendo aqui, a gente vai ver que a isenção ainda é maior. Aqui, ó, são isentos do imposto sobre a renda de ganhos líquidos auferidos por pessoa física em operações efetuadas com ações no mercado à vista de bolsa de valores ou em mercado de balcão, se o total da alienação desse ativo realizado no mês não exceder R$ 20.000. Ou seja, o que quer dizer aqui, galera? Quando eu vendo uma ação que não é day trade, no caso eu vendo ela no outro dia,
se eu tenho uma isenção de até 20 mil no mês. Ou seja, eu posso vender até 20 mil reais que eu não irei pagar imposto. Tudo que eu vender acima disso, num mês, eu vou pagar o imposto. Então vamos aqui para o exemplo. Então, galera, vamos fazer um exemplo aqui de day trade. Vamos supor que eu comprei uma ação, qualquer ação, vamos supor que eu comprei a ação do Banco do Brasil. Comprei a 50 reais, comprei 100 ações, ou seja, 50 vezes 6, comprei 5 mil reais de ações do Banco do Brasil. A ação, vamos lá, aqui vamos supor, eu comprei de manhã, de tarde a ação foi para 60 reais. Ou seja, 60 vezes 100, eu estou com 6 mil de patrimônio. E eu resolvo vender essas ações no mesmo dia. Então, e se eu diminuir os 6 mil menos os 5 mil que eu investi, eu vou ter um ganho de capital de 1.000 reais, que é a diferença entre o preço que eu paguei e o preço que eu vendi. Outra coisa, lembrando também que você pode incluir nesse preço de compra todas as taxas que você paga. Se você investe numa corretora que cobra taxa, você pode colocar também nesse custo. Se você investe e aquela taxa da B3, você também pode colocar aí. E aí sim é bom que até diminui um pouco o lucro, fazendo você pagar menos imposto. Mas aqui, então eu vendi no mesmo dia, como está escrito aqui, ação com day trade, eu vou pagar 20% no ganho de capital, ou seja, 1.000 reais vezes 20%, eu vou pagar 200 reais. Então, no caso, se eu fizesse essa operação, eu iria pagar 200 reais. Agora, o mesmo exemplo. Fui lá, comprei 100 ações, dá 50 reais, gastei 5 mil reais, e aí ela chegou a 60. Só que eu não vendi. Vamos supor que eu fiquei com ela, recebi alguns dividendos, vendi ela uma semana depois. Então, 6 mil reais, né? Eu vendi ela uma semana depois. O que que vai acontecer? Absolutamente nada. Por quê? Porque já não é uma operação considerada day trade. E como o valor é abaixo de 20 mil reais, eu não tenho que recolher nada porque eu tenho essa isenção até 20 mil. Mas vamos agora imaginar uma situação. Você vendeu essas 6 mil ações no dia 10. E aí, vamos supor que lá para o dia 20, ou lá para o dia 20 do mesmo mês, atenção a isso, do mesmo mês, uma ação sua subiu muito. E aí você resolveu vender. Falou, vou vender 15 mil reais dessa ação. Lembrando que você ainda está no mesmo mês. Ou seja, 15 mil mais dessa ação que você vendeu, mais 6 mil do Banco do Brasil que você vendeu, dá 21 mil. Nesse caso, aí você vai ter que recolher o imposto de renda, que aí no caso é o valor da diferença. Então vamos supor que você gastou 10 mil reais comprando as outras ações e gastou 5 mil comprando as ações do Banco do Brasil, você teve um custo de 15 mil. Então, menos 15 mil, seu lucro é de 6 mil reais. E aí você vai pagar, nesse caso aqui, 15%. No caso, seria pagar 900 reais sobre esse seu ganho de capital. Então, podemos ver que a operação de day trade já não compensa muito por fins tributários, como no mercado à vista. Mas tá aqui, então, a partir de hoje você já sabe. Vendi minhas ações menos de 20 mil no mês, eu não preciso pagar nada. Vendi ações no day trade, se eu tiver lucro, eu vou pagar 20%. Vendi ações com valor maior no mês de 20 mil, eu vou ter que pagar 15%. E agora a pergunta é, que dia que eu tenho que pagar esses valores? E galera, na instrução normativa da Receita Federal do Brasil, número 1585, de 31 de agosto de 2015, no artigo 56 fala: o imposto sobre a renda deve ser pago até o último dia útil do mês subsequente àquele em que os ganhos houverem sido apurados. O código a ser utilizado no documento de arrecadação das Receitas Federais para pagamento desse tributo é 6015. Então, galera, se eu vendi ações, vamos supor, galera, as ações que eu vendi em janeiro, eu tive um ganho de capital, vendi mais de 20 mil em ações, eu tenho que pagar esse DARF até o dia 29. Como deu aqui em dia útil, eu tenho até o dia 29 para pagar esse DARF. Day trade é a mesma coisa. Toda a operação de day trade que eu fiz em janeiro de 2024, por exemplo, eu tenho até o dia 29 de fevereiro de 2024 para pagar esse DARF. Agora, galera, eu vou ensinar como que emite esse DARF. Lembrando que o código do DARF é o 6015. Então, agora que você já entendeu sobre day trade e ações à vista, vamos falar dos criptoativos, galera. Bitcoins e outras moedas.
para você que tem o Bitcoin aí, comprou o Bitcoin, como que funciona? Então vamos lá, galera. As criptomoedas. Os criptoativos, galera, eles são sim uma moeda descentralizada, igual todo mundo fala, mas não é por causa disso que você não tem que declarar, você tem que declarar ele sim. E se acaso você quiser trocar um criptoativo por uma moeda brasileira, no caso você quer trocar seu Bitcoins por real, você tem que pagar o ganho de capital, ou seja, os ganhos obtidos. Então, como está escrito aqui na lei número 5.172 de 25 de outubro de 1966, muito antiga essa lei. Os ganhos obtidos com a alienação de criptoativos cujo total alienado no mês seja superior a 35 mil são tributados a título de ganho de capital, segundo a alíquota progressiva estabelecida em função do lucro, e o recolhimento do imposto sobre a renda deve ser feito até o último dia útil do mês seguinte de transição no Código de Receita. A isenção de alienação de até 35 mil mensais deve-se observar conjunto de criptoativos alienados no Brasil ou no exterior, independente do seu tipo. Ou seja, galera, vendi aqui, eu tenho lá um Bitcoin. Eu tenho uma isenção igual às ações, só que o valor é maior. A isenção é de 35 mil reais, ganho de capital com criptoativos. Vendi acima desse valor no mês, eu tenho até, igual às ações, eu tenho até o último dia útil do mês subsequente para pagar esse DARF. O código da receita é o 4600. O Bitcoin, galera, ele obedece essa alíquota do ganho de capital. Ou seja, para ganho de capital abaixo de 5 milhões, você irá pagar 15%. Para ganho de capital acima de 5 milhões e abaixo de 10 milhões, você vai pagar 17,5%. 20% acima de 10 milhões e abaixo de 30 milhões. E acima de 30 milhões, você irá pagar 22,5% de ganho de capital. Então, galera, agora vamos falar sobre os fundos imobiliários. Estou aqui na lei número 9.779 de 19 de janeiro de 1999. Essa é a lei que fala exclusivamente dos fundos imobiliários. Então, aqui, ó, podemos ver aqui, ó, que fala: os fundos imobiliários devem distribuir aos seus cotistas no mínimo 95% dos lucros oferidos. Todo mundo gosta de fundo imobiliário por causa disso, né? Porque eles são obrigados a distribuir 95% dos lucros. Mas a parte ruim dos fundos imobiliários é essa aqui. Ah, tá. O dividendo também que ele é distribuído, ele é isento de imposto. Então isso também é bom. Só que os ganhos de capital auferidos apurados segundo o regime de caixa, quando distribuídos pelos fundos de investimento imobiliário, qualquer beneficiário, inclusive pessoa jurídica isenta, sujeitam-se à incidência de imposto de renda na fonte à alíquota de 20%. Ou seja, galera, todos os fundos imobiliários, se você vender o fundo imobiliário e teve lucro, você vai ter que pagar 20% independente do valor, não tem isenção igual às ações e às criptomoedas. Você terá que emitir o DARF e pagar o DARF de 20%. Aqui no Perguntão também fala: as apurações de imposto sobre a renda com utilização das alíquotas progressivas não se aplica. Ou seja, essa alíquota progressiva que eu coloquei ali, que tem para as criptomoedas, ela não se aplica nos fundos de investimentos imobiliários. Ou seja, todo fundo que você vender, você vai ter que pagar 20% em cima do lucro. Agora, galera, na renda fixa não tem segredo. O imposto, ele é pago na renda fixa, o imposto é retido na fonte. Vocês pagam, na hora que você saca, você paga o imposto de renda. E aí a única coisa que muda é a tabela que é regressiva. Deixa eu colocar aqui para vocês verem. Aqui, galera. Então, entre 0 e 180 dias, você vai pagar 22,5%. Deixou mais de 180 dias, você vai pagar 20%. 720 dias de 361 até 720 dias, 17,5%. E se você deixar mais de 720 dias, você vai pagar somente 15% de imposto de renda retido na fonte. Então, galera, mas agora a gente já aprendeu como funciona todas as situações de day trade, de ações, de criptomoedas, de fundos imobiliários. Mas como que eu faço para pagar isso aí? Pago na corretora? Como que é? E galera, você vai emitir uma DARF. Então, vamos lá. Você vai vir no seu navegador, você vai colocar Calc Web. Você vai colocar Calc Web.
É o primeiro link, Sicalc Ministério da Economia. Você vai clicar em preenchimento rápido. Aqui, galera, você vai colocar o seu CPF e a sua data de nascimento. Vai clicar em sou humano e continuar. Aqui, galera, observações, você coloca se você quiser, não é obrigatório. Eu vou colocar aqui no nosso exemplo. Vamos fazer primeiro o exemplo de ações. No nosso exemplo, o nosso parceiro lá, ele vendeu ações do Banco do Brasil. Vou colocar aqui na observação, ações Banco do Brasil, só para me saber na hora de pagar a taxa. Código ou nome da receita. O código a gente viu ali no perguntão, que é o 6015 para ações. Então tá aqui, 6015 ganhos líquidos em operações em bolsa. Exatamente esse. Período de apuração. Qual que foi o período que a gente vendeu essas ações? Vendemos em janeiro. Então vamos colocar aqui o período janeiro 1 de 2024. Lembrando que é o mês. Número de referência a gente não tem. Aqui, galera, a data de vencimento ele já puxa automaticamente. Pode olhar aqui, ó, data de vencimento, o último dia do mês subsequente, dia 29 de 2 de 2024. Valor do principal. Qual que é o valor do principal no nosso exemplo? No nosso exemplo lá, a gente teve um ganho de capital de R$ 6.000, correto? E vamos supor que nesse caso não foi day trade. Se fosse day trade, ele ia colocar aqui 6.000 vezes 20%, ele ia pagar 1.200. Mas no nosso caso não é day trade, então é 6.000 vezes 15, opa, 15%. Ou seja, ele vai pagar R$ 900. Então aqui a gente coloca R$ 900. Aqui a gente vai colocar o valor a ser pago, R$ 900. E depois é só mandar calcular. Aí o sistema vai calcular, vai colocar o código, o período de apuração. Se caso tivesse em atraso, por exemplo, se nós tivéssemos feito essas vendas em dezembro, ele ia gerar com multa e juro, mas como foi em janeiro, ainda está no prazo. Você vai clicar aqui e vai clicar emitir DARF e pronto, sua DARF está pronta. Depois é só ir no último dia, aí você pode imprimir ou só salvar ela aí mesmo, copiar o código e no último dia do mês ou antes, se você quiser, você pagar. Se caso você não conseguir pagar até a data do vencimento, no caso você tem que gerar outra DARF e aí vai gerar com multa e juro. Beleza, galera? Agora vamos para as criptomoedas. As criptomoedas é o mesmo passo. Você vai entrar aqui no Cicalco Web, o primeiro link aqui, Cicalc, preenchimento rápido. Aqui eu vou colocar aqui porque meus dados já vai ficar salvo, o seu também, mas é a mesma coisa, pessoa jurídica, vai colocar o seu CPF, data de nascimento, vai colocar continuar. Aqui observação, você pode colocar, né, o que é? Vou colocar aqui Bitcoin. O código da receita para as criptomoedas, como a gente viu, é o 4600. Ou seja, aqui, galera, tem 4600, só que tem um, dois, três, cada um é para uma situação. O nosso aqui é o 460002, não esquece disso. Para criptomoedas, período, aí que é a mesma coisa, período de apuração, 1 de 2024, número de referência não tem, ele vai puxar as datas aqui automático. Valor do principal, vamos supor que nesse exemplo que a gente vendeu 40.000 reais de bitcoins, a gente tinha comprado 30, então a gente teve um lucro de R$ 10.000. O Bitcoin obedece àquela tabela regressiva que a gente colocou. No caso, como o ganho de capital é menor que 5 milhões, a gente vai pagar 15%. Ou seja, mesma coisa, 10.000 vezes 15% vai dar R$ 1.500. Então, você vai colocar aqui R$ 1.500. Trata-se de alienação de imóvel residencial pela inversão. Então, aqui a gente vai colocar não e vai colocar, galera, a data da venda. Então, vamos supor que foi no dia 15/1 de 2024. A gente vai clicar em calcular e pronto, ele vai gerar o DARF aqui, o código da receita, a mesma coisa. A gente vai clicar aqui e emitir DARF. Os fundos imobiliários seguem a mesma coisa das ações, o código de preenchimento é o mesmo. Clicar em continuar. E é o 6015 também.
operações em bolsa de valores. Aqui você vai colocar o período de apuração, um de 2024. E aqui é aquele negócio, fundo imobiliário não tem valor de isenção. Vendeu, você vai pagar 20%. Ou seja, tive um ganho com fundo imobiliário de R$ 1.000, vezes 20%, eu vou ter que pagar R$ 200 de impostos. Então, eu vou colocar aqui 200, vou clicar em calcular, aqui, e depois é só emitir a DARF, galera. E é isso, galera. Esse é o vídeo. Não tem segredo, não tem bicho de sete cabeças, galera. Vendeu ações com lucro, vendeu acima de 20 mil no mês, gera o DARF, paga. Vendeu criptoativos com mais de R$ 35.000 no mês, gera o DARF, paga. Você aprendeu como gerar. Fundos imobiliários, você paga qualquer valor que tiver ganho de capital. E day trade também. Lembrando que se você vender com prejuízo, você pode compensar e aí dá um imposto menor a pagar. E se você não tiver lucro nas suas vendas, você não precisa gerar DARF. Então, galera, é isso. O vídeo é esse. Espero que tenha te ajudado, tenha sanado suas dúvidas. Qualquer dúvida, galera, pode deixar nos comentários aí embaixo que eu vou responder, eu vou ler todos os comentários. E se esse vídeo te ajudou, deixa o like aí, porque deu um trabalhinho gravar aí. Então, é nóis, até a próxima.